Olá, o panorama latino-americano foi sobressaltado recentemente com a deposição brusca do presidente do Paraguai, Fernando Lugo. Este presidente vinha já há algum tempo sofrendo uma série, de atentados golpistas que marcaram praticamente todos os 3 anos de sua administração. Para termos uma visão mais jovem, dessa visão latino-americana e do próprio Paraguai, nós trouxemos hoje para debatermos o jovem estudante Marcelo Barros, um ativista internacional. Ele nasceu no Amazonas, mas tem base política e funcional em Brasília. Marcelo, inicialmente nós gostaríamos de ver qual é a ideia que você tem dessa transformação brusca que ocorreu na política do Paraguai. Primeiramente, gostaria muito de saudar aos nobres amigos internautas que nos acompanham pelo Café na Política, saudar você, amigo Leite Filho, agradecer pela oportunidade de poder estar debatendo. Nós podemos concluir que o processo no Paraguai ele é resultado de uma reação das elites conservadoras daquele país aos avanços, à forma democrático-popular da condução do governo daquele país promovido pelo presidente Fernando Lugo, presidente eleito pela maioria do voto dos paraguaios, e que acaba de sofrer uma deposição. Não há um outro termo que possa definir esse processo ocorrido no Paraguai de forma rápida, senão uma deposição. Isso nos dá uma advertência muito real sobre os perigos que a democracia, tanto paraguaia quanto latino-americana, dos riscos o qual ela pode correr. E nós, ao longo do nosso debate, nós vamos discorrer mais sobre essas nuances, esses pormenores, mas entendo de que não há outra palavra para definir o ato ocorrido no Paraguai senão uma deposição, um golpe. Tá, isso, Marcelo, nos parece uma sequência de golpes, que nós tivemos recentemente. A última tentativa bem-sucedida de golpe foi aquela de Honduras, quando o Exército, juntamente com o Congresso Nacional, se mobilizaram e depuseram o presidente da República e mandaram, inclusive, o presidente, quando estava de pijama, o sacaram de sua residência e mandaram para o exterior, lá para Costa Rica. Então, acabou aquilo se consolidando com o tempo, apesar da forte reação latino-americana, inclusive para demonstrar que o golpe poderia até ser dado, mas não teria tanta facilidade assim. Então, nós temos agora o Paraguai. Agora, antes do Zelaya, lá em Honduras, nós tivemos tentativas de golpes também na Bolívia e no Equador. Mas foram tentativas, felizmente, resolvidas, desbaratadas pela Unasul, que é essa nova entidade, esse novo organismo latino-americano que tem atuado com eficácia surpreendente. Eu queria a sua visão, Marcelo. O Marcelo Barros, ele é também um ativista no Facebook, daí a saudação que ele fez especial aos internautas aqui do Café da Política, porque nós temos também inserção no Facebook e no YouTube, para onde esse vídeo é gravado, além da nossa transmissão na TV comunitária, que é a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET. Então, Marcelo, qual é a sua visão disso? Eu entendo que a reação desencadeada por essas sucessivas tentativas de golpe, elas são advindas de um princípio básico. Nos últimos 15 anos, menos um pouquinho, 13 anos, a partir da vitória do Hugo Chávez na Venezuela, inaugurou-se um ciclo de governos considerados progressistas populares, governos de linha de esquerda, chegando ao poder na maioria dos países latino-americanos. Então hoje
se nós pegarmos o mapa da América Latina, nós temos uma quantidade considerável de países governados tipicamente por governos de esquerda, por coalizões de esquerda. Você tem o próprio exemplo da gestão do governo brasileiro. A vitória de Lula em 2002 foi uma vitória extremamente emblemática para a esquerda latino-americana, né? A esquerda latino-americana chegando ao poder no maior país da América Latina. Nós temos a vitória de Chávez na Venezuela, a vitória de Correa no Equador, a vitória de Evo Morales na Bolívia, né? A própria vitória de Fernando Lugo em 2009 no Paraguai, e outros países como Honduras com o governo Zelaya, o governo de El Salvador, por exemplo, com Francisco Funes. Então, com tantos outros líderes latino-americanos que chegaram ao poder advindos das forças do povo. E isso, o poder capitalista, as potências que durante muitos e muitos anos dominaram a América Latina, iriam ter uma reação natural. E como é que como é que se desencadeia essa reação? Utilizando as elites que foram apeadas do poder. E o caso do Paraguai... As elites que você fala, as elites econômicas, as elites militares, né? E intelectuais. Exatamente. Um grande exemplo sobre o Paraguai é que a vitória de Lugo decretou o fim de uma era do Partido Colorado de 60 anos no poder paraguaio. Pela primeira vez, um governo plenamente popular chegou ao poder. E isso, para os partidos tradicionais, para essas elites econômicas, intelectuais, né, que estão encasteladas nos parlamentos latino-americanos, isso foi uma afronta. Não é à toa que agora nós tivemos a vitória de Ollanta Humala no Peru, outra vitória emblemática, num país em que governos de esquerda pouco ou nada chegaram ao poder, né? Nós temos também um outro exemplo que eu acho também emblemático, que é a questão do México. O México agora vai passar por uma eleição, agora dia 1º de julho. O México tem a oportunidade de, pela primeira vez, ter um governo de um líder popular, a chance de um líder popular, Andrés Manuel López Obrador, chegar ao poder. E está enfrentando a mídia mexicana, as elites econômicas, né? O próprio apoio do governo dos Estados Unidos ao candidato do sistema. Então nós temos esse contexto latino-americano. E, infelizmente, o Paraguai nós podemos concluir de que a deposição de um presidente eleito, como foi Fernando Lugo, nós não podemos de outra forma definir, senão como um golpe. Agora, Marcelo, você falou muito bem sobre esses governos latino-americanos de índole popular, né, nacionalista, que foram eleitos e têm se sustentado com alguma base, né, sólida, né, nos seus respectivos países, apesar das tentativas de golpe, né? O Chávez, você lembrou há pouco, ele sofreu um golpe em 2002 e conseguiu, né, dar a volta por cima em 48 horas. Teve também aquele caso do Equador e outras tentativas que a gente tem conhecimento pelo noticiário. Mas o caso do Paraguai é específico, né? Porque o Paraguai ele parece um enclave ali, né, dos sistemas de dominação que não permitem, juntamente com as elites, que não permitem o país, né, aflorar em termos políticos, em termos de soberania. Por quê? Porque são forças altamente bem articuladas e com apoio internacional, inclusive, né? A gente ouve falar todo dia, e os jornais estão aí também para não nos desmentir, de que nos Estados Unidos só a Embaixada Americana teria mais de 600 militares na sua sede em Assunção. A gente ouviu falar também que os Estados Unidos têm interesse ou estariam construindo uma base militar de mais de 20 mil soldados lá no meio do Paraguai, onde teria até um aeroporto
cuja capacidade é maior do que duas vezes do que o aeroporto de Buenos Aires. Então, o Paraguai, nesse momento, ele estava realmente funcionando também como um entrave a essa política de soberania, né, e independência da América Latina. Quais são as informações suas, o Marcelo, que é um frequentador, é um fuçador de internet, do Google, e também que tem presença internacional com algumas de suas passagens por esses congressos que você frequenta, né, na América Latina e Europa? Claro. A informação que nós, muito observando o pós-golpe, nós podemos ver três elementos muito claros. Primeiramente, o elemento intervencionista internacional. O Paraguai é um país que não possui saída para o mar, mas ele está num ponto extremamente estratégico da América do Sul. O Paraguai, junto com o Brasil, possui uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, que é Itaipu. E a tentativa do governo norte-americano de implantar uma base no Paraguai não é nova. Os americanos, em alguns dos seus documentos, e aí foram divulgados pelo Assange no Wikileaks, os americanos já tinham um olhar à região da Tríplice Fronteira há pelo menos 10 anos. Porque ali também tem a rota, né? A rota do tráfico internacional, que trabalha muito em consonância com esses objetivos do sistema de dominação. Exatamente. E também nós temos um outro fator também. Documentos do governo americano afirmam de que naquela região da Tríplice Fronteira, eles alegam que é uma concentração muito grande de muçulmanos, ou seja, eles avaliam que aquilo ali pode ser a porta de entrada para um processo de atentados terroristas. Isso não é justificável, é um argumento perfeitamente derrubável pelo ponto de vista da soberania. Os Estados Unidos hoje estão de olho, não é necessariamente para defenderem as fronteiras ou os governos latino-americanos. No caso do Paraguai, eles estão interessados no aquífero Guarani, que é uma extrema concentração de água, uma das maiores reservas de água doce do mundo, abrange Paraguai, Brasil, uma parte do Chaco argentino e uma parte do Uruguai, uma reserva de água poderosa, que num contexto de disputa, ainda mais com todos os problemas que a sociedade humana sofre, especialmente a água é um fator escasso, um país que tem uma reserva como essa torna-se alguém muito importante no tabuleiro geopolítico da região. E ao mesmo tempo vulnerável, não é? Então, Marcelo, nós estamos chegando ao final do nosso bloco. Nós vamos desenvolver essa questão do aquífero de Guarani, no próximo bloco